Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os impressionantes túneis de Gibraltar. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, o exército britânico, apesar de relativamente bem armado, era comparativamente reduzido, não ultrapassando a marca de 1 milhão de soldados totalmente treinados e prontos para ação, mas com muitos desses soldados espalhados pelo seu gigantesco império. Apenas em termos de comparação, os alemães invadiram a Polônia naquele mês com uma força de mais de 2 milhões de soldados, ao mesmo tempo em que mantiveram na fronteira com a França uma força defensiva de mais de 500 mil de homens. Por conta dessa defasagem em terra, os britânicos contavam muito com a Royal Air Force, mas, acima de tudo, contavam com a sua Royal Navy, que em 1939 ainda era a maior marinha de guerra do mundo. Se em terra os britânicos sabiam que não eram páreo para os alemães, no mar os britânicos eram imbatíveis e uma das mais importantes bases navais britânicas naquela guerra estava em Gibraltar, um pequeno território com pouco mais de 6,7 km² encravado no sul da Espanha. É uma posição altamente estratégica, pois guarda o Estreito de Gibraltar, uma faixa de mar que separa o Mediterrâneo do Atlântico e que no seu ponto mais estreito tem apenas 15 quilômetros. Todo e qualquer navio entrando ou saindo do Mediterrâneo precisa obrigatoriamente passar ao Largo de Gibraltar. E como o Reino Unido precisava da livre circulação pelo Mediterrâneo para chegar rapidamente aos seus domínios no Oriente, com destaque para a Índia, a manutenção de Gibraltar alcançou uma importância tremenda para os interesses britânicos. A partir de junho de 1940, com a derrota francesa e a declaração italiana de guerra, Gibraltar, que já era importante, passou a ser vital para a sobrevivência do Reino Unido. A Itália tinha, em 1940, a terceira maior marinha de guerra da Europa, mas tinha a vantagem de estar totalmente concentrada no Mediterrâneo. Se a marinha italiana fosse capaz de sair do Mediterrâneo e se juntar com força total ao esforço alemão de cerco das Ilhas Britânicas, o destino da Inglaterra na guerra estaria traçado. E por isso, a partir de junho de 1940, Gibraltar passou a ter duas importantes missões: garantir que o Mediterrâneo estaria sempre aberto para a passagem de navios britânicos e garantir que nenhum navio italiano fosse capaz de sair para o Atlântico. Para cumprir essas missões vitais, praticamente toda a população civil de Gibraltar foi evacuada, à exceção daqueles desempenhando tarefas essenciais, com a Royal Navy estabelecendo ali, em 1940, a Força H, sob o comando do vice-almirante Sir James Somerville, uma fantástica frota naval que no seu auge chegou a ser tão forte como toda a marinha de guerra italiana. Para manter uma força assim tão grande, o porto de Gibraltar foi dramaticamente ampliado e reforçado. A Royal Air Force, por sua vez, também ampliou bastante a sua presença no rochedo, incluindo a construção de uma grande pista de pouso com quase 1,5 km, permitindo a operação de grandes aviões de transporte e de um esquadrão da RAF dedicado à guerra naval e antissubmarina. Em julho de 1940, em represália ao ataque britânico contra os navios franceses em Mers el-Kebir, um ataque motivado por fortes receios de que aqueles navios poderiam ser incorporados à marinha de guerra alemã, Gibraltar recebeu os primeiros ataques aéreos realmente fortes e concentrados. Ataques que foram aumentando progressivamente de intensidade ao longo das semanas e meses seguintes. Como a área habitável de Gibraltar era muito reduzida, os militares e os civis que tinham permanecido eram obrigados a se concentrar em bairros sobrelotados, o que significava que se uma bomba caísse no meio de um desses bairros, o número de baixas seria catastrófico. E foi para evitar isso que os engenheiros militares britânicos começaram a ampliar uma rede de túneis que já existiam em Gibraltar, com essa rede se ampliando tanto que em apenas 2 anos e meio alcançou quase os 55 quilômetros de túneis e bunkers escavados no interior do rochedo.
Essa rede é tão extensa que até hoje existem mais quilômetros de túneis em Gibraltar do que estradas. Esses túneis se converteram em uma autêntica cidade com o seu próprio hospital, uma central independente de fornecimento de água e geradores próprios de eletricidade, capaz de manter por vários meses um contingente de até 30 mil militares, apesar do seu contingente habitual rondar os 16 mil militares. Para essa monumental tarefa foram contratadas 4 companhias de engenheiros britânicos e canadenses, com esses homens trabalhando em turnos de 12 horas por longos meses, sem qualquer acesso à luz do sol. Grande parte daqueles túneis tinham sido construídos para garantir acomodações seguras para os marinheiros, aviadores e soldados britânicos destacados em Gibraltar, mas também estavam preparados para o combate, com aberturas na parede do rochedo onde foram instalados canhões e metralhadoras. Grandes escritórios e quartéis generais foram instalados no interior do rochedo, oferecendo aos comandantes acesso rápido ao Mediterrâneo e ao norte da África. Naquela época, o risco de invasão era real, com Francisco Franco chegando mesmo a se oferecer para atacar Gibraltar com uma força de 2 milhões de soldados. No entanto, após Franco descobrir detalhes das fortificações britânicas em Gibraltar e de ponderar os riscos de um bloqueio naval britânico aos portos espanhóis, desistiu da ideia, criando tantos obstáculos para uma aliança com a Alemanha que Hitler eventualmente desistiu também de tentar tomar o rochedo através da Espanha. Esse plano, conhecido como Operação Félix, previa o assalto naval, aéreo e por terra de uma força alemã e espanhola. Mas as dificuldades do terreno e, acima de tudo, as incríveis fortificações britânicas levaram ao cancelamento da operação. Mas, na eventualidade de Gibraltar ser tomada, os britânicos planejaram a Operação Tracer, uma missão que envolveria 6 homens que seriam trancados em uma caverna secreta com apenas uma ranhura apontada para a Baía de Gibraltar. A partir dessa caverna, com suprimentos para 7 anos, esses homens enviariam sinais de rádio codificados, dando detalhes das movimentações alemãs e espanholas no porto conquistado. Mas as defesas do rochedo eram tão formidáveis que aquele importante território britânico nunca correu sério risco de cair. A partir de setembro de 1943, com a rendição italiana, os trabalhos de ampliação dos túneis em Gibraltar chegou ao fim, com muitos tendo sido encerrados. Alguns daqueles túneis foram reabertos para visitação pública, mas menos de 5% daquela gigantesca rede pode ser visitada hoje.